Neste momento, realiza-se o batismo operacional dos F-39, marcando o início da incorporação desta aeronave na aviação de caça brasileira. Nas imagens aí, os dois primeiros Gripen de produção entregues à Força Aérea Brasileira, 4101 e 4102. Bom, pessoal, Base Aérea de Santa Cruz, 22 de abril de 2022, cerimônia do Dia de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira. Acabamos de assistir a parte da cerimônia militar e agora vamos nos deslocar para um ponto seguro, de onde vamos assistir a uma demonstração operacional da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, com lançamento de bombas e tiros de canhão, lançamentos de flares e outras coisitas bem interessantes. Um pouquinho de ação aí para fechar com chave de ouro o dia. E após a Demop retornaremos aqui para fazer aquelas imagens dos dois primeiros Gripens de produção, 4101 e 4102. Fiquem ligados, tem mais coisa para acontecer. Vamos lá. Senhoras e senhores, estamos no ponto de observação para a demonstração operacional do dia 22 de abril, dia da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, aqui na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Vamos assistir agora lançamento de armamento aqui, vibrando, hein? Aproximando, chega à direita para a esquerda deste palanque. UAS, um mergulho para o lançamento. Pessoal, bom dia. Então, primeiro fazer a apresentação. Sou o Major Abdon, luta de ensaios do Instituto de
pesquisa e ensaio de voo da Força Aérea Brasileira. Como piloto de ensaio, posso fazer com vocês assuntos técnicos e operacionais, para que a gente tenha então uma boa interação. Podem perguntar. Major, Desculpa, vai. a pergunta inicial aqui, a pergunta recorrente do público que acompanha a chegada desses aviões. Esses aviões não vêm com o IRST instalado. A instalação dele é feita aqui no Brasil? A instalação será feita aqui no Brasil. Foi por opção da empresa não trazer as aeronaves com o equipamento instalado, mas antes da entrega, essas aeronaves, antes da chegada da aeronave ao esquadrão operacional, os equipamentos serão instalados. Ok. Major, agora que as duas aeronaves chegaram, qual será o próximo passo para que elas realmente sejam entregues operacionalmente ao esquadrão? As aeronaves ainda estão sediadas em Gavião Peixoto, estão ocorrendo alguns ensaios acerca de sistemas específicos. Aguarda-se ainda o Military Type Certificate e após o certificado, então, as aeronaves serão entregues ao esquadrão. Quantas horas, em média, os pilotos brasileiros já têm na aeronave, do grupo que o senhor tem voado? Os pilotos brasileiros estão fazendo inicialmente o curso na aeronave Gripen em versão Charlie Delta. Eu fiz esse curso, iniciado em 2020, fiz cerca de 40 horas de voo na aeronave Charlie Delta. Nesse modelo, eu tenho algo em torno de 15 a 20 horas. Major Abdon, qual a diferença que o senhor notou entre pilotar a versão C e D e a E, que é a nossa? Com relação a sistemas de comando de voo, são extremamente similares. Com relação à potência, uma aeronave com 22 mil libras de curso, então tem-se uma diferença em potência. E com relação aos sistemas embarcados, a aeronave ainda está em desenvolvimento, mas percebe-se uma mudança, uma melhoria significativa. O sistema de combate é diferente, a capacidade do senhor alterar combate ao solo, ar-solo, é diferente da versão sueca para a versão brasileira? Eu diria que a grande diferença do Charlie Delta para o Eco é a fusão de dados, que todos vocês já ouviram falar. Sim. Então a capacidade da aeronave trabalhar com seus diversos sensores e passar por informação para o piloto, a informação mais simples, torna-se mais eficiente. Então a aeronave ela é desenvolvida para ser eficiente em todo o seu processo, desde a manutenção até o emprego do armamento operacional pelo piloto. Então no final o que a gente procura é eficiência. Major, essa fusão de dados, ela acontece para o piloto no Wide Area Display, que é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil por brasileiros. O que o senhor pode falar para a gente sobre as facilidades que o Wide Area Display traz? Realmente reduz a carga de trabalho do piloto? A facilidade é que você tem em uma única tela as informações apresentadas por diversos sensores, essas informações são filtradas e com isso o piloto tem uma informação mais clara. Se a gente pensar nas aeronaves atuais que nós temos, o piloto tem que buscar informações em diversas páginas diferentes. Não acontece isso com essa aeronave. Ela faz todo o filtro, fusão de dados e apresenta para o piloto a informação clara. Major, qual é a previsão que a FAB tem delas estarem totalmente operacionais já no grupo de defesa aérea? Quando você diz totalmente operacional, eu entendo que você está falando sobre a full capability, e de acordo com o previsto em contrato, eu não me lembro agora certamente, mas acredito que é final de 2025, as primeiras aeronaves com a full capability estariam sendo entregues. E o IOC vai ser alcançado quanto? O Initial Operational Capabilities? Não tenho essa informação. A correlação do treinamento lá na Suécia, que você fez o Charlie Delta e depois fez o upgrade para o Eco, o que você trouxe desses ensinamentos da Suécia que podem ser empregados aqui no Brasil? Bom, primeira coisa é com relação à utilização da aeronave, a forma de utilizar a aeronave, o conceito sueco de operação da aeronave. Acho que essa é a grande diferença, porque perceba-se que essa aeronave, em relação às que nós temos atualmente, ela representa um salto tecnológico e a gente tem que saber como utilizar essas tecnologias que estão embarcadas na aeronave. O Charlie Delta é diferente do Eco? Sim. O Eco é muito superior? Sim. Mas existem similaridades e você consegue trazer essas similaridades para o Eco. Já aconteceu combate de similares aqui entre os Gripens que chegaram e os nossos aviões que operam, por exemplo, os F-5? Não. Mas vocês não veem a hora, né? Acredito que o operacional estará ávido para iniciar esses treinamentos. Major, uma pergunta aqui. Com relação ao Gripen versão sueca e versão brasileira, eu poderia falar, existe alguma diferença assim, capital com relação à versão da Força Aérea Sueca para da FAB? Infelizmente eu não tenho essa informação. Essa informação é tratada pela SAAB junto com a Força Aérea Sueca e é um assunto restrito. Okay.
E eu tenho a pergunta: como foi a diferença para você de mudar de aeronave? A sua experiência? Primeiro, um sentimento de gratidão, né? Por ser um dos poucos pilotos que estão voando essa máquina atualmente, né? Realização profissional e realização pessoal, né? Diria que isso aqui foi meu grande presente, porque amanhã é meu aniversário. Parabéns, Major. Um grande presente. Que presente, então, satisfação. hein? Obrigado. Satisfação. O senhor não torce pro Flamengo, não, né? Não. Graças a Deus. Não vamos Mas fazer vai estar em outro patamar. Vai estar em outro patamar, com certeza. Fala uma coisa, Abdu. Qual foi a sensação de fazer o primeiro voo dessa aeronave levando para Gavião Peixoto? É uma sensação de realização profissional por estar representando milhares de pessoas que trabalham nesse projeto desde 2013, 2014. E o traslado dessa aeronave, a chegada dela aqui, o traslado dela é a materialização do esforço de milhares de pessoas que estão acompanhando esse projeto. Então, Major, gratidão. Major, o senhor, pela experiência, o senhor voava a aeronave anterior ao F5 ou ao A1? Voei as duas, com piloto de teste, né? eu voei todas as aeronaves da FAB. Na opinião do senhor, vai ser um salto muito grande, que eu digo, questão do piloto sair do F5 ou do AMX para ele ir para o Gripen. Ele vai sentir uma diferença grotesca ou ele vai conseguir fazer essa transição mais fluida? A gente tem que entender que o Gripen é uma aeronave de classe diferente, né? De geração diferente. Então existe um salto tecnológico. Mas essa adaptação ela pode ser facilmente realizada por meio dos simuladores. Existem equipamentos mais modernos, mas, como eu disse, a ideia é que a aeronave seja eficiente. E como qualquer equipamento eficiente, ele tem que ser mais fácil de ser utilizado. Então, pilotar essa aeronave é muito mais fácil que pilotar um F5 ou um AMX. O AMX e o F5, eles requerem do piloto a maior concentração dos comandos de voo, a maior concentração dos cheques do sistema. Essa aeronave torna todo esse trabalho simples. Ela faz a grande parte de gerência de todos os sistemas que você precisaria e o piloto consegue focar, então, na gerência dos sistemas especificamente voltados para o combate. A aeronave é muito mais dócil de voar do que, por exemplo, os nossos F5 e os nossos AMX, né? Sem sombra de dúvida. Uma curiosidade operacional, Major. No F5, você raciocina combate BVR em torno de 50 km, com um míssil de performance inferior ao que a gente vai ter agora, que é o Meteor. Quando você vai para uma arena de combate BVR com possibilidade de engajamento a mais de 100 km, é evidente que a tecnologia do avião ela vai te dar essa condição e tem os subsistemas também, tem o IFF, tem o LIC-BR2, etc. Mas os controladores, que já tiveram um papel tão importante no passado da FAB, eles continuam tendo um papel importante apoiando vocês nesse trabalho quando vocês estão lá em cima, ou a aeronave ela é mais independente do controle de solo? Dentro da minha alçada, eu não consigo responder o seu questionamento como uma visão da Força Aérea. Então, fica difícil de comentar com você qualquer assunto, porque eu posso estar falando algo que a Força Aérea ainda não passou à frente. Então, me desculpe, eu não tenho essa visão. Eu tentei. Major? As aeronaves estão retornando hoje para Gavião Peixoto. Estimando decolagem por volta das 2h30, 3 da tarde. Posso fazer uma última pergunta, então? O senhor buscou a aeronave lá em Navegantes, né? A aeronave foi desembarcada de um navio, veio toda protegida. Como é que foi? Assim, foi muito complicado esse procedimento de torná-la operacional para o voo? A equipe da SAB fez um trabalho de solo, fizeram todos os cheques necessários para tornar a aeronave disponível. Eles requerem o tempo necessário para eles fazerem o trabalho deles. A gente tem que entender que essa é uma aeronave que há muita atenção sobre a aeronave, então todos os procedimentos devem ser feitos com calma, paulatinamente, para que a gente não tenha nenhum problema. Seria um dessabor a gente cometer algum erro durante esse processo, que é um processo que é para ser simples. Então eles utilizaram o tempo que era necessário para deixar a aeronave disponível. Após isso, o voo foi feito sem problemas. Não teve nenhuma dificuldade, né? Foi tudo só passo a passo, tranquilo. Tá bom. Senhores, eu vou precisar encerrar. Ok. Obrigado, Major. Obrigado, Major. Obrigado. Vocês estão carinhosos comigo. Só falar o nome Primeira completo. vez, né? Primeira interação, né? Deixa eu Pediu pegar pra você falar o nome nem completo bati em do você, senhor, tá por favor. vendo? A gente gosta de atenção de vocês. Meu nome é Abdon de Rezende, com Z, Vasconcelos. Alfa Bravo Delta Oscar November. Brasil, obrigado. Obrigado, tá? Bom trabalho para vocês aí. Bom, pessoal, alguns detalhes aí do 4102 para vocês. Sensor de guinada e cabeceio dele. Sensores.
Sistemas. Aqui o trem de pouso. Os trilhos de ponta de asa. Vamos mostrando o Gripen pra galera. Vamos lá. Ó, a exaustão do motor aqui. Saída do motor é o GE F414 maquinaço. Você vê que é um motor com um diâmetro bem menor do que outros motores que a gente já viu em outras aeronaves, e ele rende com uma potência muito maior, né? Tecnologia. Aqui, ó, os sistemas eletrônicos defensivos da aeronave cobrindo 360 graus, os speed brakes, os flaps, superfícies de controle da aeronave, o trilho para mísseis e os sistemas de guerra eletrônica da ponta da asa direita. Vocês podem ver que existem diversos sensores e diversas carenagens ao longo de toda a estrutura da aeronave. Cada carenagem dessa tem uma função, ela executa um tipo de trabalho. Aqui, ó, o canard, essa superfície aerodinâmica totalmente propulsada, que é responsável por aumentar enormemente a manobrabilidade e a estabilidade da aeronave. Aqui no nariz ela tem um radar AESA Vixen, o Raven. E ali é o escritório de trabalho do piloto, o cockpit. Ó. Várias antenas de comunicação no dorso da aeronave também. Vocês podem ver uma entrada de ar por pressão dinâmica na base da deriva, que serve para levar ar por indução para poder refrigerar o core do motor. Mais antenas eletrônicas e sistemas de guerra eletrônica da aeronave ali na deriva. Senhoras e senhores, Gripen para vocês da tela aí, ó. Padilha também. E vamos fazer um frontal dele aqui, ó. F-39 é Gripen da Força Aérea Brasileira, 22 de abril de 2022, dia da aviação de caça. Agradeço novamente ao presidente Jair Bolsonaro pela autorização para que o contrato de aquisição das aeronaves Gripen seja alterado, no sentido de serem acrescidas mais 4 aeronaves, o que nos possibilitará iniciar os estudos para a implantação desses vetores em mais uma base aérea, a ser decidida oportunamente pelo Alto Comando da Aeronáutica. Em paralelo, iniciaremos estudos preliminares para a aquisição de um segundo lote dessas aeronaves, a fim de garantir que a desativação das aeronaves de caça mais antigas não acarrete perda da capacidade de cumprirmos nossa missão de defesa da pátria. Brasil!